Olá, galerinha! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um balanço funcional no Roblox. Então, vocês estão vendo aqui, conforme a gente vai indo para frente, para trás, ele vai balançando. Primeiro de tudo, eu preciso de uma parte fixa, uma parte ancorada. Então, eu vou criar aqui uma parte, trazer ela aqui um pouquinho mais para frente. E essa que eu fiz aqui do lado, eu fiz com 2 cilindros e uma parte, um bloco aqui em cima. Mas vamos fazer simplificado aqui. Eu só preciso de uma parte fixa aqui em cima, vocês podem fazer da forma que vocês preferirem. Então eu vou deixar uma parte ancorada aqui. E o que eu preciso agora? Eu preciso, isso daqui não é um bloco comum. Isso daqui é um objeto do tipo Vehicle City. E para adicionar esse Vehicle City, a gente vem aqui, ó, no Space e procura por Vehicle City. Uma coisa muito importante para a gente fazer logo de cara é vir aqui nas propriedades e desativar Heads Up Display. Isso aqui é aquele display de velocidade que aparece. Eu não quero que ele apareça no nosso balanço. Então eu vou pegar aqui as minhas duas partes e eu vou usar a ferramenta de alinhar, o eixo X e Z. Vou subir um pouquinho aqui o meu balanço. E agora vai vir a parte das restrições. Então eu vou ajustar a minha câmera. Vocês podem usar o Shift para a câmera ser controlada com mais suavidade. E eu vou vir aqui nas restrições de corda. E eu vou colocar no meu banco e na minha parte fixa dos dois lados. Uma coisa que eu gosto de fazer para deixar essas conexões bem alinhadas é subir um pouco o meu balanço. E agora eu vou editar aqui os meus attachments com bastante calma. Esse daqui já foi bem alinhadinho. Só selecionar minha corda que eu consigo ver os meus attachments, tá vendo? Acho que esse dá pra ir um pouquinho mais pro lado. Eu tô com a minha ferramenta de mover ativada para controlar eles com mais precisão. Acho que agora tá bem alinhado. Esse daqui não tá muito alinhado. Vou puxar pra cá. Acho que agora roda a câmera, vê com calma. Eu quero passar isso daqui um pouco mais pro meio também. Aqui também acho que dá para passar um pouco mais pro meio. Acho que eu tô contente. E daí depois é só, tá vendo como a corda fica esticada aqui? É só eu descer aqui o meu banco. Eu quero ver agora qual é o tamanho máximo dessa corda. Então, a gente vai aqui nas propriedades da corda, eu posso aumentar um pouquinho também a largura dela. Vou aumentar das duas, né, para ficar igual. E aqui eu consigo colocar, ó, o tamanho da minha corda. Mas qual é o tamanho do meu bloco até o chão? Vamos ver? A gente pode ver isso daqui, ó, na position. A posição do meu bloco para o chão é esse daqui do meio. Lembra? X, Y, Z. Então, o Y aqui, ó. Então, se eu tenho 18,66 para o final, nas minhas cordas, vou botar um 16 para ele não ficar muito comprido, para não ficar muito longe do chão. Daí eu posso mover um pouquinho para baixo, mas eu também posso só deixar assim. Se vocês deixarem assim, essa parte, o Vehicle City, não é para ser ancorado. Ele vai descer quando o jogo começar. Então, vou deixar aqui. Agora vamos testar? Agora eu tenho um lugar que eu posso sentar, mas olha só o que acontece quando eu sento no meu balanço.
acontece isso. Para não acontecer isso, a gente tem que adicionar um outro objeto. Então, aqui dentro do nosso banco, nós vamos adicionar esse objeto chamado Align Orientation. Então, vem aqui, ó, Align Orientation. E aqui eu tenho que mexer nas propriedades desse Align Orientation. Então, aqui em Align Orientation, eu vou colocar o modo de um attachment. E eu vou posicionar um attachment agora sem ele estar ligado a nenhum tipo de restrição. Eu só vou vir aqui e adicionar um attachment dentro do Viacle Site. Ele foi criado aqui, ó. Bem no início eu vou tentar colocar ele vou colocar ele bem no meio do meu sítio. E agora, quando eu estiver aqui dentro das propriedades de Align Orientation, Mood já mudou para One Attachment. Tá vendo que a gente tem aqui Annexos Attachment. Então eu vou clicar aqui nesse bloco vazio e eu vou selecionar o attachment que eu criei lá no meio do banco. Agora esse attachment está ligado a Line Orientation. Agora vamos testar. Pronto, agora o meu personagem não vai ficar caindo. Mas eu ainda não consigo mover. Para mover o meu balanço, eu uso um outro objeto. Para deixar esse balanço totalmente funcional, eu tenho que adicionar este objeto aqui chamado Vector Force. E esse objeto Vector Force ele tem um script que o controla. Vamos aqui no sítio do nosso balanço que estamos construindo agora. E eu vou adicionar aqui um Vector Force. Nesse Vector Force, a gente vai mudar aqui, ó, na força, a gente vai mudar isso daqui para 0, porque a gente quer que o nosso balanço fique parado no início. Isso daqui é a força com que o balanço vai balançar. E nós também vamos, olha só, temos o anexo aqui, nós também vamos pegar esse attachment e colocar no mesmo que a gente colocou o Align Orientation. E agora nós vamos adicionar um script. E esse aqui é o nosso script para balançar o nosso balanço. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro de tudo, eu estou referenciando quem é o meu assento, que é o pai do meu script. Depois eu estou colocando aqui uma variável de velocidade, que ela vai ser usada aqui embaixo para multiplicar a nossa força. Com isso, a gente vai fazer com que o balanço tenha um movimento que vai começar devagarzinho e conforme você continua balançando, ele vai aumentando. Aqui a gente está selecionando qual é o objeto que é a nossa Vector Force. Então eu estou dizendo que a primeira criança de City, que for chamada Vector Force, está guardada aqui dentro dessa variável chamada Vector Force. E agora eu estou fazendo a minha função. Na minha função, ele vai receber aqui, né, o meu City e vai dizer se o meu City tem a propriedade Throttle. Então a gente vem aqui nas propriedades do veículo, ó, eles têm aqui, ó, a propriedade Throttle. O que é essa propriedade Throttle? Vamos ler aqui. É a direção do movimento ligadas à tecla W e S. Então ele vai verificar aqui para mim se eu estou indo para frente ou para trás. Se ele tem essa propriedade, quer dizer que ele é um vehicle seat. E a gente vai pegar, ó, a força. A gente está pegando agora a propriedade desse objeto aqui, que chama força. Aqui, ó, aquela que a gente colocou para 0, porque a gente quer que ele comece parado, que o balanço comece parado. E daí a gente está, ó, aumentando, multiplicando essa velocidade. A gente está pegando essa propriedade aqui e está colocando este valor, que é, ó, a posição no espaço do meu banco, vezes o throttle, que é o que é a direção, vezes a velocidade, que eu defini aqui em cima. Aqui embaixo a gente está dizendo, a gente não está usando o touch, a gente está dizendo que quando o banco mudar, ou seja, isso daqui vai identificar o que é o banco mudar. É quando o personagem sentou no nosso banco.
Beleza? Então agora que eu tenho tudo isso aqui dentro, se eu der play no meu jogo, o meu balanço vai funcionar totalmente. O meu balanço vai estar totalmente funcional. E é isso, galerinha. Vocês podem fazer muitas coisas com isso. E vejo vocês no próximo tutorial.